Como gerar projetos a partir da nuvem de pontos? Olá, meu nome é Flávio, sou Sales Engineer da Faro. Hoje eu vou mostrar um pouco do fluxo de trabalho que hoje muitas empresas têm esse gargalo de como gerar projetos a partir da nuvem de pontos, acompanhando a rapidez e a precisão que é um escaneamento e levando isso para o escritório na hora de gerar projetos, tá? Hoje eu vou mostrar um pouquinho desse fluxo utilizando o Revit mais a nuvem de pontos, tá? Mas esse fluxo pode ser usado com AutoCAD ou com qualquer outro software. O fluxo é o mesmo, tá? Eu vou modelar esse apartamento, um apartamento bem pequeno, mas dá para a gente entender qual que é o fluxo, quão rápido e preciso é a modelagem utilizando os softwares e as nuvens de pontos gerados pelos equipamentos da Faro, tá? Ok? Primeira coisa, eu vou colocar o Revit aqui lado a lado, pra gente entender o que a gente está fazendo. Então aqui do meu lado direito eu tenho o Revit e aqui do meu lado eu tenho o S-Build Modeler, tá? Dentro do S-Build Modeler a gente tem um aplicativo chamado Send to Revit, tá? Basicamente, o que eu vou fazer aqui? Ele abre esse toolbar aqui e nele basicamente eu vou fazer tudo, tá? Eu vou utilizar as fotos. Entender que quando eu falo fotos, aqui por trás está toda a nuvem de pontos. Então quando eu clico aqui, eu estou clicando em um ponto com XYZ. Por isso que a precisão ela segue a do equipamento, ok? Primeira coisa para a gente criar essas paredes no Revit, a gente precisa dos níveis, né? Então aqui dentro do Tubarão a gente tem uma ferramenta chamada nível, tá vendo? Então basicamente eu venho aqui, pego dois pontos, tá? Dois cliques, um ponto no meu do meu chão e outro no meu teto. E aí a gente pode voltar aqui pro Revit e a gente abrir uma vista aqui, a gente vai ver que ele já criou os dois níveis aqui, ó. Deixa eu mudar paramétros aqui para facilitar a nossa vida. Ok, então eu tenho 2,64, ele arredondou aqui. Então basicamente já tenho meus dois níveis criados, e a ideia é criar as paredes aqui. Então, basicamente, qual que é a espessura dessa parede? Então, a gente vai voltar para o Revit aqui agora, tá? A gente vai vir inserir a nuvem, né? Vem aqui, carrega a nuvem de pontos, tá? Vou colocar numa vista 3D aqui. Bem, a nuvem de pontos está aqui, tá? É a mesma nuvem de pontos, a gente só exportou ela em RCP, que é o formato que o Revit entende. Então, basicamente, agora eu vou abrir uma planta de piso, tá? Eu vou criar uma faixa de vista aqui para fazer um recorte nela, tá? Eu vou fazer o recorte de 1 metro aqui. Ok. Basicamente agora eu vou pedir para ele criar uma ortofoto. Vou pegar só uma parede aqui só para eu ver como é uma parede aqui e ele editar uma família, tá? Então basicamente agora eu só vou criar aqui um recorte. Então eu venho aqui na parte do S-Build, tá? Preparar nuvem de pontos, tá? E ele vai gerar uma ortofoto. Eu vou colocar o fator de contraste maior, a resolução do pixels. Quanto mais eu aumento, mais resolução eu tenho, melhor fica, tá? Eu peço para ele inserir uma nova visualização copiada. Que ele vai fazer? Ele vai pegar essa planta de piso, vai duplicar ela e vai criar uma preparada. Ok? Eu peço para ele inserir agora. Ele já terminou. Maravilha, ele inseriu aqui, ok? Tá vendo que ele tem aqui agora floor 1 preparado? Então basicamente agora eu volto em S-Build, peço para ele ajustar a parede, tá? E aí ele só me pede a restrição superior, qual que é a minha base superior, meu floor 2, né, que é meu teto. Eu peço para ele iniciar aqui, e aí simplesmente dou dois cliques aqui entre a parede.
Aqui basicamente o que ele fez? Ele identificou, tá? Ele lê minhas famílias aqui, tá? E ele identificou aqui a espessura detectada 110 milímetros, tá? E aí ele lê minha biblioteca aqui e ele identifica uma mais apropriada aqui. E o que, que eu posso pedir para ele fazer? Eu posso pedir para ele pegar essa biblioteca aqui, a minha biblioteca, tá? E inserir ela com um ajuste que eu tenho no campo, com a espessura detectada. Flávio, então ele vai criar uma nova família? Sim, ele vai criar uma nova família. Eu vou até escolher uma outra aqui. Vamos lá, eu vou escolher uma interior aqui. Genérica de 140 milímetros alvenaria, tá? Eu vou pedir para ele colocar essa família com o meu ajuste. Então, ele vai gerar uma nova família que vai ficar genérica com 110 milímetros alvenaria, tá? Então, a gente pede para ele inserir com ajuste, ok? Beleza, ele inseriu com ajuste. A gente pode até dar um ESC aqui. Se a gente vir aqui na família aqui, olha lá. Família genérica 110 milímetros, alvenaria, e aí ele coloca o underline e coloca a espessura nova aqui. A gente pode vir aqui até editar o tipo e ver que ele está usando realmente a estrutura que ele identificou, ok? Tá. Uma vez a gente fez isso, tá? A gente pode voltar aqui para o 3D. A gente já identificou uma parede, certo? Ok? Essa aqui eu já tenho essa parede. Eu posso até ocultar a nuvem aqui para você entender aqui, tá? Então agora eu volto lá no, vamos colocar lado a lado aqui também novamente. Então eu já tenho identificado a minha parede, ok? O que que eu vou fazer agora? Eu vou identificar as outras. Como é que eu faço isso, Flávio? Legal. Nós temos aqui no SBuild a parte de Create Walls, tá? Vem aqui a mesma coisa, eu vou dar uma base superior, qual que é meu nível do Floor 1 ao Floor 2, o meu chão ou o meu teto, né? Poderia dar um deslocamento nela aqui, tá? E aí eu vou procurar a família que ele já gerou lá, tá vendo aqui, ó, genérico, ele já colocou disponível aqui, genérica, 140 milímetros, alvenaria, com 110 milímetros, que é a que ele identificou, tá? Eu vou colocar a seleção por dois cliques. E agora, basicamente, eu vou pegar dois cliques por parede, tá? Como é que eu faço isso? Um clique aqui, tá? Se a gente olhar aqui, ele já criou lá, tá vendo? Então, e aí assim eu continuo, tá? Maravilha. A gente já finalizou aqui, eu posso até maximizar o Revit aqui. E basicamente eu tenho agora tudo criado, né? O que eu preciso fazer agora? Podia pedir para o software já unir automático, mas eu vou fazer isso manual para vocês verem. Aqui a ferramenta do Revit não tem muito segredo, tá? Então basicamente eu tenho unido agora as minhas paredes. Então a gente acabou criando já o básico da casa, que está criado, né? Todas as paredes criadas. O que que eu posso fazer além disso? A gente pode criar agora portas, janelas, aberturas, e é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Por exemplo, aqui eu tenho uma abertura, né? Tá vendo? Então, como é que eu faço isso, Flávio, no software? Tá, dá para ser feito. Então, a gente pode voltar aqui no SBuild, tem aqui a parte de aberturas. Então, eu vou criar uma abertura aqui, vou selecionar por dois pontos, tá? Então, eu dou um clique aqui, outro aqui,
e um clique aqui e outro aqui. Tem outros lugares que tem abertura aqui, portas, por exemplo, aqui eu vou ter portas, porém aqui as portas não estão no lugar, somente abertura. Eu vou criar mais uma abertura e depois eu vou colocar portas no lugar, tá? Então basicamente a mesma coisa, um clique aqui, outro clique aqui, tá? Ele fez a abertura da porta aqui, ok? O que mais a gente consegue fazer? Portas e janelas também é bem simples de fazer. Eu vou criar, ao invés de abertura, eu vou criar porta aqui, na verdade, tá? Então eu venho aqui, ó, Create Doors, tá? Ele abre as minhas famílias, tá? Eu vou colocar aqui uma porta simples, tá? Única. Tá, eu escolho uma dimensão e habilito esse tipo, criar um novo tipo de família. O que que é isso? Ele vai pegar essa família da mesma coisa que ele fez com a parede. Vai pegar as minhas dimensões, tá? Eu vou dar 4 dimensões para ele e ele vai criar a família para mim. Então eu vou selecionar aqui por 4 pontos. Então eu vou pegar 4 pontos aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui e um ponto aqui. Ele vai ajustar essa família que eu escolhi para essas dimensões, tá? Olha lá, ele já criou a porta lá no lugar, tá? E agora ele ficou disponível para eu usar quando eu quero criar uma nova família. E também posso pegar essa daqui também, ele vai criar. Ok, então aqui eu fiz só a abertura e aqui eu criei as portas, tá? Eu vou até colocar uma realista aqui só pra gente ver como que tá criando. Perfeito. Agora, o que mais eu consigo fazer? A mesma coisa eu posso fazer com as janelas, tá? Mesma coisa a gente funciona com as janelas, tá? Eu tenho aqui então minhas janelas, tá? Eu vou criá-las da mesma forma, tá? Por exemplo, essa daqui, eu posso vir aqui, Create Window. Ah, vou escolher uma qualquer aqui, uma janela de correr de 4 folhas, por exemplo, 2 por 1. E aí a mesma coisa, tá? 4 pontos. E aí eu seleciono os pontinhos lá na perpendicular. Ó. E aí ele me coloca a janela no lugar. Então, vamos criar todas. Essa daqui é uma outra janela, só para ficar bem mais real, mais fiel. A gente troca aqui, acho que é uma maxiar aqui. Então, mas o fluxo é o mesmo, tá? Finei os 4 pontos. Ok, então podemos ver aqui que a gente conseguiu criar o projeto de uma casa em um tempo muito rápido, utilizando a nuvem de pontos como base. Para aqui, eu só vou colocar uma corte para a gente ver como é que ficou, tirar o teto. Ok? Então a gente olha aqui por dentro da casa com nuvem e CAD sobreposto, a gente vê que tudo casa. Eu estou usando a, a, a nuvem como base, por exemplo, aqui eu não criei, tá vendo? Olha lá, ele tá com a parede, o tijolo fechando a saída. A gente pode até criar aqui. Ele vai fazer, ele criou a abertura. Pronto, ele já gerou a abertura na parede, ok? Espero que tenham
aproveitado. Se quiserem saber mais sobre esse fluxo, entre em contato com a gente está disponível aí para tirar todas as dúvidas que surgirem e poder ajudar no que for necessário. Obrigado.